Queridos irmãos, graça e paz de Jesus Cristo, gostaria de, nesse momento, compartilhar com você um texto, uma porção da Palavra de Deus que se encontra no livro de Levítico, capítulo de número 1, a partir do verso de número 1, que nos diz: E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha, à porta da tenda da congregação oferecerá, de sua própria vontade perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e espargirão o sangue à roda sobre o altar, que está diante da porta da tenda da congregação. Então, esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém a sua frescura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras, para o holocausto, oferecerá macho sem mancha, e a degolará ao lado do altar para a banda do norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão seu sangue à roda sobre o altar. Depois, a partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, a fressura e as pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isto oferecerá, e o queimará sobre o altar. O holocausto é oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. E se sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá sua oferta de rolas ou de pombinhos. E o sacerdote oferecerá sobre o altar, e lhe torcerá o pescoço com a sua unha, e a queimará sobre o altar. E o seu sangue será espremido na parede do altar. E o seu papo com as suas penas tirará e o lançará junto ao altar, para a banda do oriente, no lugar da cinza. E fendê-la-á com suas asas, porém não a partirá. E o sacerdote a queimará em cima do altar sobre a lenha que está no fogo. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Ó Pai, diante do Senhor estamos mais uma vez e pedimos Tua graça, direção, luz do Teu Espírito no coração e na mente, para entendermos e aplicarmos Tua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus. Queridos, eu gostaria de falar um pouco sobre o sacrifício que Deus aceita. Eu percebo que há no meio da cristandade moderna muitos sacrifícios de tolos, pessoas que estão se autopenitenciando em busca de um favor divino. É campanha disso, corrente daquilo, e as pessoas seguem equivocadas, enganadas, achando que com isso podem comprar o favor de Deus. E esse tipo de atitude ela é perniciosa porque ela leva o homem a crer que esse homem é merecedor da graça divina e que ele merece algo de Deus. E nós veremos hoje um pouco sobre um tipo de sacrifício comum no Antigo Testamento, desse texto que nós acabamos de ler de Levítico, que era o sacrifício de oferta queimada ou holocausto. Os sacrifícios demonstraram aos israelitas o que Cristo, muito tempo depois, iria realizar na cruz do Calvário. Cristo, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, perfeito e puro. Ele se ofereceu-se a si mesmo, ele que nunca cometeu algum pecado, ele ofertou-se para pagar o preço pelo pecado de toda a humanidade, de todos nós, meu e seu. E aquele que era totalmente inocente morreu no lugar dos culpados. Cristo pagou o preço que era nosso. Levou sobre si a culpa que era nossa. Derramou o seu sangue no sacrifício mais perfeito de todos. Assim, Jesus Cristo, em seu sacrifício, satisfez todas as exigências do Pai. Todas. Para que todo aquele que nele crê possa se aproximar de Deus e se reconciliar com o Pai. Cristo fez isso por nós. E assim como o sacrifício de Cristo foi aceito e agradável diante do Pai, e isso aconteceu
de ter sido agradável e ter sido assim diante do Pai, porque ele cumpriu todas as exigências do Pai. O sacrifício de holocausto também, que nós acabamos de ler, possuía as suas exigências para que fosse aceito. Para que fosse, como o texto mesmo disse, uma oferta de cheiro suave, de aroma agradável diante do Senhor. O sacrifício de holocausto aponta para um sacrifício no tempo presente. Um sacrifício agora instituído pela nova aliança, não mais de animais. Olha o que Paulo nos diz em Romanos capítulo 12, verso número 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos para sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora, nós somos conclamados a sermos o próprio sacrifício vivo, de aroma agradável diante do Senhor. Agora, a pergunta que surge é: como apresentar um sacrifício que Deus aceita? Como ser esse sacrifício agradável? Como apresentarmos a nossa vida de forma agradável, como cheiro suave diante do Senhor? O texto que nós lemos de Levítico nos ajudará, porque ele traz mais do que exigências. Ele traz princípios por trás dessas exigências. Princípios que nos ensinarão a viver e nos apresentarmos como uma oferta viva, agradável diante do Senhor. O primeiro princípio que lá em Levítico, na lei dos sacrifícios de holocaustos, era trazido ao povo de Israel, é de que o animal tinha que ser perfeito, sem mancha, sem defeito, sem mácula. E essa exigência, ela aponta para algo muito importante, fazendo uma ponte com a nossa vida hoje. Aponta para a integridade. O animal tinha que ser íntegro, não podia ter defeito. Não podia ser um animal que faltasse parte do corpo ou que tivesse algo mutilado. Queridos, Deus só aceita a nossa vida por inteiro. Isso é integridade, é ser inteiro. Não deve haver áreas com reservas. Áreas com reservas em nossa vida que ainda não dedicamos ao Senhor. Áreas que nós ainda não permitimos ser tratados. E por que nós precisamos ter essa preocupação para realmente sermos aceitos pelo Senhor? Porque toda lealdade dividida, na verdade, é infidelidade. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Lá em Mateus 6,24 está assim registrado. Não podemos manter reservas, temos que ser inteiros, temos que ser íntegros. Integridade fala disso, fala de ser inteiro, de ser um só. Está falando de caráter. E caráter, queridos, é algo que precisa e deve ser desenvolvido todos os dias da nossa vida. Não é algo estanque, não é algo no momento. É progressivo, é contínuo. O que nós vivemos hoje é uma inversão de valores. Uma inversão de valor em nossos dias. Ser honesto, ser íntegro, ser inteiro, parece que está fora de moda. Entretanto, para nós, aqueles que fomos chamados por Cristo, que somos chamados de cristão, o valor da integridade precisa fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano. É a integridade, ou a falta dela, que vai definir o nosso caráter. Não sem razão, Jesus colocou sobre os nossos ombros a obrigação, uma grande responsabilidade de sermos sal e luz da terra. E só salga e só ilumina quem faz diferença, quem decide fazer diferença, quem decide andar na contramão deste mundo. Por isso, Paulo, lá em Romanos 12, verso 1, no texto que nós acabamos de ler, depois de falar que nós devemos nos apresentar como oferta viva, ele vai dizer no verso 2, e não vos conformeis com este mundo. Integridade. Esse é um princípio que extraímos do texto da oferta de holocausto, que deve estar presente na nossa vida para sermos aceitos como aroma suave diante do Senhor. Como está a sua integridade? Como anda o nível de integridade, de correção da sua vida? Mas existiam mais uns detalhes na presença daquela oferta de holocausto. Um segundo detalhe, um segundo princípio, é que tudo era feito na presença do fogo. Toda a oferta, com exceção apenas da pele, era queimada no fogo. E o fogo era um elemento simbólico, uma ferramenta de purificação. O sacrifício de aroma agradável era assim agradável porque a fumaça produzida pelo fogo subia para a presença de Deus. E fogo na Bíblia é um dos símbolos do Espírito Santo. A presença do fogo aponta para uma vida vivida e dirigida pelo Espírito Santo. A integridade que nós acabamos de falar, o caráter transformado de que nós acabamos de falar, ele só se é alcançado na decisão de viver no Espírito,
na dependência do Espírito Santo, de viver na presença deste fogo que nos purifica, que nos limpa. Porque o Espírito Santo, a semelhança do fogo, ele vai queimar todas as impurezas, vai purificar assim a nossa vida, e assim podemos ser uma oferta agradável. E nós conhecemos tudo isso que eu estou falando aqui por um nome na Bíblia, por um processo: santificação. Caráter íntegro só é alcançado por santificação, vida no Espírito, dependência do Espírito. Por isso que eu falei lá no início, na introdução dessa mensagem, sobre sacrifício de tolos. O que eu quis dizer com aquilo? O sacrifício de tolo é aquele que tenta passar, ou seja, melhor dizendo, provar para Deus o seu próprio valor. Tenta provar para Deus que é merecedor, de que é puro, de que é limpo, mas isso sem depender do Espírito Santo. Queridos, nossa vida só é aceita se for queimada, purificada pelo fogo do Espírito, que nos torna santos e que produz em nós as obras para a glória de Deus. Esta fumaça, esse aroma suave só sobe na dependência deste fogo que é do Espírito. E quando a vida é vivida no Espírito, a lógica muda. A forma como nós pensamos muda. Agora, em vez de tentarmos arrancar algo das mãos de Deus, como se pensássemos ser merecedores, passamos então a oferecer a Deus tudo que nós somos e tudo que nós temos ao Senhor. Então, um sacrifício que agrada a Deus fala de caráter íntegro, e de um caráter íntegro vivido na dependência do Espírito Santo. Fala de integridade e de uma integridade queimada pelo fogo do Espírito. Mas ainda é um terceiro princípio que nós podemos extrair da oferta do holocausto. É preciso de um animal íntegro, é preciso do fogo, mas também é preciso da lenha. Porque o elemento de combustão para o fogo era a lenha. Aliás, já diz um antigo ditado que sem lenha o fogo se apaga. Se o fogo, querido, é o Espírito Santo, o que seria a lenha? A lenha são todas as disciplinas espirituais ensinadas por Cristo, ensinadas pelos apóstolos, ensinadas pela Santa Palavra de Deus, que nos manterão, que manterão a chama do Espírito acesa em nossa vida. Quais são essas disciplinas? Eu estou falando sobre oração, eu estou falando sobre adoração, eu estou falando sobre jejum, eu estou falando sobre serviço, eu estou falando sobre meditação na palavra. Para o cristão salvo por Cristo Jesus, é impossível deixar de ser habitado pelo Espírito Santo. Agora, uma vez, por quê? Porque o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Mas é possível, mesmo sendo habitado pelo Espírito Santo, viver uma vida negligente no tocante a essas disciplinas espirituais. E quando isso acontece, apesar de termos o Espírito Santo residente, não temos ele presidente. Apesar de termos o Espírito Santo em nossa vida, não temos o Espírito Santo atuando. E nós abafamos a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Por isso que Paulo adverte a igreja de Tessalônica, lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 19. Não apagueis o Espírito. Quando negligenciamos as disciplinas espirituais, estamos apagando o Espírito. E Paulo vai usar exatamente a figura do fogo para ilustrar essa real possibilidade. Apagar o fogo. Um sacrifício agradável ao Senhor é aquele em que devotamos nossas vidas às práticas das disciplinas espirituais. E essas práticas manterão o fogo do Espírito ardendo dentro de nossas almas. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito, outra é ser controlado pelo Espírito. É certo que o mundo tenta insistentemente roubar de nós, através de várias distrações, todo o tempo, para que a gente despreze as disciplinas espirituais. E por isso mesmo nós somos chamados de disciplinas. Porque nós precisamos de disposição, nós precisamos de muita dedicação. É algo que exige disciplina, para que nós possamos incorporá-la no nosso viver diário. Mas eu quero dizer uma coisa para você. É difícil no início, mas com o passar do tempo, torna-se recompensador, torna-se prazeroso, e se torna um hábito saudável e espiritual, que glorifica a Deus e faz com que você seja uma oferta viva, de aroma agradável, de cheiro suave diante do Senhor. Seja você essa oferta viva. Ande em integridade. E ande em integridade na dependência do Espírito. E essa dependência do Espírito precisa ser desenvolvida pela prática das disciplinas espirituais. Desses 3 passos, e você viverá para a glória de Deus. Você será o sacrifício que Deus aceita. Não um sacrifício de tolo, mas um sacrifício que glorifica a Deus, que coloca um sorriso na face de Deus. Deus abençoe a sua vida.
Deus abençoe a sua família, para que você e sua família sejam esse sacrifício.